Para essa casa, em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que bom que você está aqui neste lugar. Você que é o nosso amigo que está nos visitando, amiga visitante, uma primeira vez, uma segunda vez, você acene aí no seu lugar, em nome de Jesus. Nós queremos apenas conhecê-lo, nós não queremos constrangê-lo, nós queremos apenas conhecê-lo. Amém? Ali, amém. Mais alguém aqui, ali atrás também, que Deus abençoe. Amém? Há mais alguém nos visitando nessa noite? Amém? Que Deus assim esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos dizer, igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta é a casa do Deus Todo-Poderoso. Sinta-se à vontade em nosso meio neste lugar. Amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, louvando ao Senhor no dia do Senhor. Amém? Para iniciarmos nessa noite esta mensagem, quero fazer alguns questionamentos. Você já passou por aquela situação de que você está no trânsito, o trânsito trava e você pensa assim, rapaz, só acontece comigo. Seu celular está em 1%, no momento que você mais precisa, de repente descarrega. Já passou por essa situação? E você ainda fica assim, rapaz, parece que só acontece comigo. As contas nossas em todo mês parece que nunca fecham no azul, sempre no vermelho. E nós ficamos com o nosso coração muitas vezes assim, só comigo que acontece isso. Já passou por essa experiência? Às vezes em nossa vida, nós passamos por esse tipo de situação e questionamento. E por isso que nós haveremos de responder uma pergunta: por que é tão difícil para mim? Quando nós estamos diante de uma circunstância, de um problema, nós precisamos de direção de Deus para a nossa vida. E às vezes nós nos questionamos: por que essa situação acontece comigo? Essa semana eu estive em conversa com um rapaz, e ele falou assim, rapaz, eu sou amaldiçoado, porque tudo que eu tento fazer não dá certo. Eu só posso ser amaldiçoado. Tem alguma coisa errada comigo. Por que acontece isso com a minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Parece tudo dar errado. E às vezes perdemos o sentido de viver. Por que é só difícil comigo? Vamos responder essa pergunta. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. E nós vamos acompanhar Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Porque é tão difícil para mim. Nós vamos acompanhar um processo que é difícil. E nós vamos enxergar o que a palavra de Deus tem ao nosso coração nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Repita comigo, fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Até aqui, que Deus esteja assim abençoando a sua palavra por sobre nossas vidas. Para respondermos a pergunta, por que é tão difícil para mim?
Nós precisamos compreender esta história deste cego. Não tem um nome, tem somente um local, Betsaida. E neste local, nesta história, nesse contexto, nós estamos vendo e assimilando um milagre incomum. Parece que há algo acontecendo em duas etapas. Um milagre que acontece em duas etapas. Como se o fato de um milagre estar acontecendo em duas etapas é sinal de que o poder não estava funcionando muito bem naquela hora. Quando algo está acontecendo e nós ficamos aqui, por que não aconteceu de imediato? Por que não aconteceu logo imediatamente? Ficam alguns questionamentos e nós já começamos a reputar a culpa, nós já começamos a encontrar agora a razão e dizemos agora, parece que este Jesus, ele não tinha todo o poder assim. Nesta noite nós precisamos compreender algo que precisa ficar claro para nós. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Jesus, ao olhar para os discípulos, ressurreto dos mortos, olha para eles e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos. Jesus, ele não está aqui, não há agora uma falta de poder, uma falta de capacidade. Talvez seja algo que precisa acontecer em nossas vidas. Quem será que tem incapacidades, limitações? Nós sim temos limitações. Nós sim somos limitados. É uma limitação para crer. É uma limitação para orar. É uma limitação para se entregar. É uma limitação para falar. É uma limitação para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É uma limitação agora para obedecer. Nós queremos obedecer em parte. Há uma simples limitação em nós. Portanto, Jesus, ele não tem limitação nem de poder nem de tempo. Jesus, ele está aqui nessa noite. E ele fala ao meu e ao seu coração em cima das minhas e suas limitações. Jesus, ele poderia muito bem, aqui neste processo que está acontecendo, ele poderia muito bem fazer com que o milagre acontecesse de imediato. Mas, como nós somos limitados, por vezes nós precisamos experimentar o processo. Eu e você, nós seres humanos, nós estamos fadados de processos. Nós não queremos mais passar por processos. Nós já estamos cansados de ficarmos enfrentando processos, etapas. Nós queremos instantaneidade. Nós queremos velocidade. Nós queremos para ontem. Não é assim? Naquilo que nós estamos buscando em nosso coração, o que nós queremos não é para agora, é para ontem, já passou. Já era para ter acontecido. Eu tenho orado por isso, eu tenho intercedido por isso, eu tenho obedecido e nada acontece. Nós precisamos entender que é assim que Deus trabalha. Por processos. As tribulações que nós enfrentamos em nossas vidas, tudo isso está acontecendo para que nós possamos forjar o nosso caráter. O nosso caráter precisa, igreja, nessa noite, ser forjado semelhante ao de Cristo. Para que nós possamos ter um caráter igual ao de Cristo, nós precisamos passar também por todo o sofrimento, por toda a provação, por toda a tribulação que Cristo também veio a esta terra e passou, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, como o apóstolo Paulo relata. Para aí sim, passado por todas as tribulações, encontrado este caráter segundo dele, possamos encontrar esperança. Amém? É a esperança agora que nos move, é a esperança agora que vai fazer com que nós cheguemos até o final do processo.
Entenda algo, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Se Ele começou algo em sua vida, Ele é fiel para cumprir. Porque nós não estamos lidando com um Deus qualquer, nós estamos lidando com um Deus que é todo poderoso e Ele é fiel. A palavra dEle não volta vazia, vai encontrar o caminho, vai encontrar o objetivo, vai encontrar o foco pelo qual saiu. A palavra de Deus ela vai se cumprir, queiramos nós ou não. Porque nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, soberano. Talvez nós estejamos vivendo algo ainda na nossa vida, nós analisamos a nossa vida, existem muitas coisas incompletas. Existe algo sempre incompleto na nossa vida, é uma promessa, é uma cura, é uma resposta, é uma restauração que nós estamos lutando. Nós estamos vivendo sempre essas faltas, nós não estamos plenos ainda, nós estamos vivendo uma vida sempre incompletos. O que é que está incompleto ainda na sua vida aí? O que nessa noite você ainda reputa como algo que está faltando completar? Porque nós precisamos agora entender que o fato de Deus estar trabalhando em nossa vida e o fato da obra de Deus não estar completa em nossa vida não significa que Ele nos abandonou. Quando nós colocamos em nosso coração e olhamos muito para aquilo que está faltando em nossa vida, nós não deixamos de enxergar Deus. Porque quando nós olhamos agora para as circunstâncias, nós não estamos olhando agora para o alto. Há um Deus perfeito, há um Deus que não se limita, há um Deus que está sempre presente, há um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. E que faz tudo no seu devido tempo. O mesmo tempo nosso, o tempo Cronos, não é o mesmo tempo de Deus que é o Kairos. E é isso que nosso coração muitas vezes encontra dificuldades. Sabe qual é a dificuldade? Em descansar no Senhor. Você tem descansado no Senhor em meio às suas dificuldades? Em meio à obra que ainda está incompleta? Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: a fé aprende a descansar, não apenas na mão de Deus. Quantos estão descansando na mão de Deus aqui? Amém? Você está descansando na mão de Deus? Tem aprendido isso? Mas a fé, ela não aprende apenas a descansar apenas na mão de Deus, mas também no tempo de Deus. É isso que nossa alma, é isso que nossa vida entra em conflito, entra em choque. Porque nós queremos descansar em Deus. Nós não conseguimos aprender a descansar em Deus. Nós não aprendemos a aguardar o tempo de Deus para a nossa vida. É o que está acontecendo aqui. Aquele processo que está acontecendo na vida deste cego vai se tornar um processo único. O processo que este cego viveu e que agora já deixou de ser cego, passou a receber a visão vinda de Deus, mesmo que em 2 etapas, é um processo agora que se tornou único. Com o cego Bartimeu foi diferente. Com o cego Bartimeu, Jesus olha para o cego Bartimeu e pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Eu também quero que você veja. E na mesma hora ele viu. Com Lázaro morto já há 4 dias, Jesus chega diante do túmulo, arranca agora aquela pedra que estava em frente ao túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Tudo está acontecendo. Lá vem agora o defunto de dentro, envolto em todos os seus lençóis. Nós colocamos em nossa vida muita comparação com a vida do outro. A vida do outro aconteceu. Deu certo. Parece que Deus está ouvindo só a oração do meu irmão. Parece que está acontecendo tudo bem na vida do meu irmão, mas a minha não acontece nada. A minha eu tenho que viver o processo. Que conversa é essa? Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque todos aqueles que receberam a Jesus são filhos de Deus, amém? Se você é filho de Deus, você aprende a se alegrar até com a bênção do outro. Ainda não chegou a sua. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Se você já viveu,
e agora eu trago isso para os irmãos nessa noite, talvez você já viveu processos dolorosos e que alcançou a vitória. Se tornou algo único na sua vida, você nunca mais esquece. Talvez, se fosse algo simples de se resolver, algo rápido de se resolver, talvez você esqueceria com mais facilidade. Mas quando o processo é mais demorado, quando o processo é mais dolorido, quando o processo agora é de dificuldade agora, vai marcar grandemente a sua vida. Você encontrará agora profundidade de relacionamento com Deus, porque você viveu um processo doloroso. Aquele homem viveu algo de espera, de expectativa, mas ficou marcado na história bíblica, naquilo que está revelado na palavra de Deus, como único que aprendeu a viver um processo. Portanto, meu irmão, não interprete a sua jornada apenas pelo tempo que está demorando. Confie no Senhor Deus. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aquele que está aqui nessa noite, adorado pelas nossas vidas, é o mesmo que vai completar a boa obra. Portanto, espere no Senhor, amém? Espere tão somente no Senhor. Já imaginou se José do Egito, muitos aqui conhecem a história, já pensou se ele recebeu o sonho, conta aos seus pais, conta aos seus irmãos, e já pensou de imediato se Deus já revelasse tudo o que haveria de acontecer? Já pensou se Deus chega para José e diz assim: José, você sonhou aí que alguns feixes agora estariam se dobrando, se curvando diante de você, o sol, lua, as estrelas estariam se curvando diante de você, mas eu já vou revelar logo para você o que vai acontecer, José. Olha, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo. Lá quando você estiver lá no Egito, você agora vai ser comprado agora por um oficial do alto escalão. Você vai começar a trabalhar na casa dele, como escravo ali naquele lugar. A mulher dele vai dar em cima de você, José. E você não vai agora cair nessa tentação, José. Pelo fato de você não cair nessa tentação, José, você será preso, você vai ficar 2 anos esquecido em um calabouço. Mas, depois de 2 anos de você estar preso lá, eu vou te alçar de lá, de escravo a governador. E quando você estiver como governador, seus irmãos estarão aparecendo diante de você, seu pai e sua mãe estarão aparecendo diante de você, e você não vai agora se vingar deles. Sabe por quê, José? Porque eu te amo. Já pensou se fosse assim? Com a nossa vida? Sem experimentar o processo? Será que nós teríamos, primeiro, suporte, condições? Nós olhamos para a história de José e vemos que Deus deixa acontecer o processo. E não é assim que Deus faz, de revelar logo, de imediato. Nós precisamos aprender a passar pelos processos. O que não queremos é passar e viver os processos de Deus em nossa vida. E por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, nós precisamos aprender, no meio do seu processo que você está atravessando, meu irmão, aprenda a questionar uma coisa só. Eu estou neste processo mais perto de Deus ou mais distante dele? No meio do processo que eu tenho atravessado, isso está me levando mais para perto de Deus? Porque Deus está forjando o nosso caráter. É para ser parecido com Jesus, amém? Tem que ser parecido com Jesus, porque nós escolhemos esta vida. Nós escolhemos nos entregar a Ele. Portanto, se nós agora resolvermos nos entregar totalmente a Ele, nós precisamos agora, nos processos que estamos atravessando, aprender a questionar: estamos mais perto dEle ou estamos mais distantes? Lembra daquela música de Diante do Trono? Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Você consegue cantar isso no meio do seu processo? Nós conseguimos cantar um louvor de adoração ao Senhor
dizendo para ele que não vale a pena existir se não estivermos mais perto dele. Todo o processo doloroso que seja, que nós estamos passando, não importa qual seja, precisamos agora estarmos mais perto de Cristo. Precisamos estar mais perto de Cristo. Salmo 103, versículo 13 e 14, para o seu coração. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Sabe qual é a nossa estrutura? Sabe que nós somos pó. Nada. Ele conhece a nossa estrutura. Você ama o Senhor? Quantos amam o Senhor aqui? Eu quero ver agora eu quero ver. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Romanos 8, 28, para você que ama o Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Processos dolorosos, difíceis, impossíveis, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Quero caminhar num segundo ponto. Já vimos aqui que o milagre, quando vem em etapas, não é falta de poder de Deus, não, meu irmão. Ele sabe, conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Volta comigo lá para o texto, verso 23, é Marcos 8, versículo 23. Ele, Jesus, tomou o cego pela mão. Há um caminho que nós precisamos percorrer com o nosso Senhor. E esse caminho chama-se caminho de dependência. Aquele cego, ele é conduzido. Jesus o pega pela mão e é conduzido para um lugar que ele não sabia para onde iria. Com Jesus da mesma sorte, meu irmão. Nós precisamos aprender a viver na dependência do Senhor. Se você aceitou a Jesus Cristo no seu coração, você agora pega nas mãos de Jesus agora e tem que aprender a viver dependente dEle. É Ele que vai conduzir a minha e a sua vida. É Ele que vai direcionar agora o nosso coração. Nós não queremos ser filhos dependentes. Queremos ser filhos. Todos aqui querem ser filhos de Deus. Mas nós não queremos ser filhos dependentes dEle. O grande problema das nossas vidas é que nós precisamos aprender a ser dependente, ser obedientes. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, Ele não veio fazer a sua própria vontade. Ele veio para fazer uma única vontade, a vontade do Pai. Nós precisamos também aprender a viver nessa dependência, meu irmão. Minha irmã, nessa hora nós precisamos aprender a viver agora, assim como Cristo. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, Ele veio para nos mostrar o exemplo de como precisamos viver dependentes do Pai. Cada vez que a nossa trajetória está acontecendo, e nós vivemos tantas dificuldades, que nós estamos querendo estar distantes do Pai, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós precisamos aprender a viver de mãos dadas com o Pai. Nós precisamos aprender a viver agora uma dependência. Se eu perguntar aqui agora para você, se você quer viver o milagre de Deus, todos querem viver o milagre de Deus na nossa vida, na sua vida. Mas entenda uma coisa, meu irmão, só vai acontecer o sobrenatural de Deus se nós aprendermos a viver dependentes, conduzidos pelo Pai. Onde é que Jesus quer? Onde é que Jesus quer me levar? Está revelado em sua palavra, e eu preciso observar o manual agora para saber onde Cristo quer me levar. Nós estamos andando nessa vida querendo soltar das mãos do Pai, buscar independência. A criança,
quando está ali, as minhas filhas mesmo, para atravessar a rua tem que ser na mão. Quando começa a soltar da mão, ele quer viver ele já sabe atravessar. O que não se sabe é que existem muitos perigos que os nossos filhos não estão vendo. Assim também é com a nossa vida. O que é que sabemos desta vida, meu irmão? Nós não temos a noção nem do que vai acontecer daqui a 5 segundos, um dia, um mês. O que vai acontecer? Aprendamos a viver na dependência dEle. Aprendamos a viver, a fazer na vontade dEle. Aprendamos a obedecer a Ele em todas as circunstâncias, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nós. Porque eu aprendi a viver dependente. Pare com suas resistências de viver a dependência do Senhor. Pare. Para que tanta resistência assim, para viver na dependência do Pai? Nós precisamos estar cada vez mais dependentes dEle, porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe da nossa vida. Entregue-se mais ao Senhor. Aquele cego, ele se coloca agora na posição de total dependência. Ele é levado, ele é conduzido. Que nós possamos também nos deixar conduzir por Cristo. Ele tem um caminho aceitável e melhor. Fazer a vontade do Pai é deixar agora com que a vontade do Pai seja estabelecida em nossas vidas, e não aquilo que eu desejo, para que Deus abençoe. Deus, nós fazemos essa oração. Deus, eu estou com um projeto, eu quero que o Senhor agora abençoe esse projeto que eu estou fazendo, que eu estou agora colocando agora. Ei, meu irmão, aprenda a viver na dependência do Pai. Mude a sua oração. Meu Deus, o que o Senhor tem, onde o Senhor quer que eu alcance aqui? Quem o Senhor quer alcançar? Quais são os objetivos que o Senhor quer com isso que eu estou aqui? Se for da tua vontade, meu Pai, abra as portas. Se não for, que feche. Porque nós precisamos aprender a viver dependentes do Pai. Próprio versículo 23 novamente. Agora vamos completar o versículo. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Repita comigo, fora do povoado. Jesus, ele vai realizar, se ele quer completar, Jesus quer completar a obra na sua vida, você está deixando Jesus completar, ele vai te tirar de determinados ambientes. Cristo vai nos tirar de determinados ambientes. O milagre não aconteceu dentro de Betsaida. O milagre não acontece ali. Cristo retira aquele homem de dentro de Betsaida, porque aquele lugar era um lugar de incredulidade. Era um local onde as pessoas não tinham fé. Betsaida, Corazim, elas são cidades impenitentes. Cidades impenitentes aqui que Jesus coloca, são aquelas cidades em que Jesus, no juízo final, vai ter um rigor a mais sobre elas. E Jesus fala até assim, sobre ti, Betsaida, até mesmo haverá um rigor a mais do que em Sodoma e Gomorra. Por quê? Você viu os milagres de Cristo? Não se arrependeu, não creu neles. E é por isso que existem coisas que não vão acontecer na minha e na sua vida, porque nós não resolvemos abrir os nossos olhos, vermos o Pai e nos arrependermos. E nos entregarmos totalmente. Há um coração incrédulo, não há movimentos. É necessário que todo aquele que crê, que tem fé, creia que existe um Deus. Creia ainda que este é um Deus que abençoa os seus filhos. E no momento que nós estivermos observando o trabalho de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. Betsaida era um local onde Jesus retira aquele cego de dentro daquela cidade, porque aquela cidade não estava mais acreditando agora no próprio Filho de Deus que estava ali.
Eu posso pregar aqui nessa noite, dizer muitas coisas a você, algumas coisas aqui debaixo da palavra de Deus, na direção dela, mas se o seu coração permanecer duro, meu irmão, se o seu coração permanecer resistente, a obra de Deus não será completa. Permita-se nessa noite, Jesus te tirar da cidade da incredulidade. Saia de dentro dessa cidade de incredulidade, meu irmão. É o momento de você sair dessa cidade de incredulidade. É o momento de você sair dessa cidade agora. Cristo quer te tirar dessa cidade. Cristo quer te tirar desse ambiente. É um ambiente onde o poder de Deus ele não se manifesta. Abraão teve que sair da sua terra e da sua parentela, porque dentro daquela terra, dentro da casa dele, era a casa de idolatria. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Existem ambientes que nós precisamos sondar em nossos corações, se são ambientes mesmo, que o Espírito Santo de Deus vai agir. Permita-se sair desse ambiente, um ambiente que não confia em Deus, um ambiente que ignora Deus, um ambiente que despreza a presença dEle, anula a obra de Deus em nossas vidas. Nessa noite, permita o Espírito Santo mudar caminhos, alterar vínculos. Existem vínculos que precisam ser quebrados. Existem aqui portas que precisam ser fechadas. Existe aqui ambientes que Jesus quer te arrancar daí, para que a obra do Senhor seja completa, porque os propósitos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, amém? E eles só vão se cumprir em nossas vidas, se nós acreditarmos e confiarmos nele. Ele já está conduzindo a sua vida, ele já está te tirando do lugar de incredulidade, ele está te conduzindo para fora, o milagre está prestes a acontecer. Existem algumas coisas, existem alguns fatores que precisam acontecer agora, para que o milagre seja completo em nossas vidas. Ele está te conduzindo, você se permitiu conduzir por Ele, Ele está te tirando agora do lugar de incredulidade, e agora, Jesus vai confrontar aquilo que sozinho você não consegue vencer. Final do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora, em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? Preste atenção em algo aqui, meu irmão, nessa noite. O que é uma cusparada na cara? Já passou por isso? Acredito que não tem uma humilhação maior. Você receber isso? Jesus, ele recebeu várias cusparadas. Jesus, ele passou por isso. Não pense que aqui esse homem agora está passando por isso agora, tão somente para humilhar ele. Não. Nós precisamos ter visão espiritual. Jesus agora cospe agora naquilo que está vencendo aquele homem. Jesus está cuspindo agora, confrontando agora a cegueira daquele homem. A cegueira daquele homem agora estava o vencendo há quanto tempo? Não relata? Mas quanto tempo tem que a cegueira agora tem fechado os seus olhos? Jesus veio a essa terra agora para abrir os olhos, para que nós possamos enxergar agora o reino dele. E Jesus agora, ele vai confrontar aquilo que nós não conseguimos vencer. Existem certas coisas na nossa vida, existem certos fardos agora na nossa vida, que nós olhando agora para a vida daquele homem, aquelas pessoas, olhando agora a vida e conhecendo a trajetória da vida daquele cego, e ele aqui foi conduzido por outras pessoas. Logo no começo do versículo 22, ele está dizendo que algumas pessoas levaram, não diz a quantidade, mas algumas pessoas levaram aquele cego até Jesus. Mas entenda algo ao seu coração: aquela cegueira, ela poderia ser o que os hinduístas e os budistas chamam de karma. Vai carregar esse fardo da vida toda. É o seu karma. Já ouviu isso?
Vai carregar isso aí a vida inteira. Você não consegue vencer isso. Isso é algo aí que você vai carregar a sua vida inteira, meu irmão. Você não vai conseguir vencer isso não. Seu pai já foi assim. Seus avós também foram do mesmo jeito. Você está vivendo uma vida de uma repetição aí. É um karma que você não vai conseguir agora vencer. Jesus nesta noite entra na nossa vida para confrontar aquilo que nós não conseguimos vencer sozinhos. E Ele está confrontando várias cegueiras aqui nessa noite. Jesus, Ele vai dar 5 paradas em cima de cegueiras aqui nessa noite. Ele vai humilhar agora aquela cegueira, aquele karma, aquele fardo que está agora atravessando a sua vida. Porque Ele é todo poderoso. No céu e na terra, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Não era para humilhar aquele homem. Era para humilhar aquela cegueira que humilhava aquele homem. Para mostrar que Jesus agora é maior que qualquer cegueira, é maior que qualquer dor, que qualquer sofrimento. Existem certas coisas, certas cegueiras, certas dificuldades, certos fardos, que nem toda disciplina humana vai conseguir vencer. Nem tudo que eu possa fazer, algo que eu possa pesquisar, alcançar, estudar. Não, meu irmão. Existem certos males que só Jesus Cristo vence. Portanto, eu e você precisamos permitir com que Ele entre na sua vida nessa noite, para que agora humilhe aquilo que você não consegue vencer sozinho. Preste atenção nisso. Existem certos vícios que nós, em nossa vida, nós não conseguimos vencer. É o vício da bebida. Nós não conseguimos vencer. Isso está se tornando um fardo. Isso você está carregando isso uma vida inteira. Jesus está aqui nessa noite para libertar a sua vida. Jesus está aqui nessa noite para dar uma cusparada, para humilhar agora isso que está aprisionando você. Porque Ele tem todo o poder. Ele não está contra você, tá? Ele não está contra você. Ele está contra aquilo que escraviza você. É um desejo sexual desenfreado. Você não consegue vencer. É a pornografia que adentra diante dos meus olhos, eu não consigo vencer. Jesus Cristo vem nessa noite para humilhar agora isso. Jesus Cristo vem agora para humilhar a sua vaidade. Jesus Cristo vem nessa noite para humilhar o seu orgulho. Jesus Cristo vem nessa noite para quebrar agora a dureza que há no seu coração. Permita que nessa noite Jesus esmiúce a dureza que há no seu coração, meu irmão. Ezequiel 36:26. Eu vos darei um coração novo. Porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra de vós e te darei um coração de carne. Cristo nessa noite quer vencer a maior escravidão do ser humano, o pecado. O pecado nos tirou da presença do Pai. O pecado fez separação entre nós e Deus. Jesus nessa noite, Ele vem agora para te libertar da escravidão do pecado e te mostrar um caminho. Ele vem nessa noite para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está aqui nessa noite. É por isso que Ele declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Verdadeiramente você vai ser livre. Permita que Cristo mate o pecado. Permita que Cristo mate o pecado, ou o pecado matará você. Quero caminhar ainda nessa mensagem, versículo 24 e 25. Recuperando, depois da pergunta, né? Você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo.
não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus então pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Jesus já está trabalhando na sua vida, você crê nisso? Jesus está trabalhando na sua vida. A nossa obra não está completa ainda. Ele está trabalhando na nossa vida para abrir os nossos olhos. Talvez os seus olhos já foram abertos, mas você ainda não enxerga nitidamente. Seus olhos já foram abertos. Você passou por uma experiência sobrenatural. Você está na dependência dele. Você está permitindo com que ele te conduza. Você está permitindo com que Cristo agora humilhe. Seus olhos estão abertos, mas você agora não consegue enxergar agora de modo nítido. Isso vai gerando algumas leituras erradas da nossa vida. Quando nós observamos alguma outra pessoa do nosso mesmo vínculo, talvez vínculo familiar, próximo a nós, nós olhamos para aquela pessoa e nós temos aquilo dentro de nós e dizemos assim: ah, esse daí não tem mais jeito. Seus olhos já foram abertos, mas você não está conseguindo enxergar com os olhos do Pai. Como é que os olhos do Pai enxergam as nossas vidas? Cada pessoa tem um grande valor. As pessoas têm um grande valor agora para Jesus Cristo. As pessoas agora, mesmo que nós possamos agora enxergar essas pessoas agora, mesmo dizendo que elas não têm jeito, todos carecem da graça do Pai. E nessa noite a graça do Pai é oferecida às nossas vidas. A graça do Pai agora é derramada sobre nossas vidas, porque o Pai vê diferente de como vemos. O homem vê a aparência, o Pai enxerga o coração. Nós enxergamos a aparência, nós enxergamos aquilo, nós estamos limitados com o nosso olhar. Quando nós observamos as pessoas e vemos a trajetória delas, nós olhamos para as pessoas e começamos a prejulgá-las. E dizemos: ah, aí não tem mais jeito não. Precisamos ter o olhar do Pai para com essas pessoas, senão vai acontecer como aconteceu com este cego. Olha como ele declara que as pessoas são. As pessoas parecem árvores. As pessoas parecem coisas. Como eu e você temos enxergado aquele no qual a graça de Deus já foi derramada? A graça de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Como é que nós estamos enxergando essas pessoas? Permita que nessa noite Deus abra os seus olhos para ajustar a sua visão. Nós precisamos ter a visão do alto. Quem usa óculos aqui fica na facilidade para entender isso. O óculos ele serve para você ter uma visão melhorada, mas às vezes o óculos está meio embaçado. Você não consegue enxergar com nitidez. Você vê formas. Você vê tudo embaçado. Permita que Deus nessa noite limpe totalmente os seus olhos, para que você possa enxergar como o Pai enxerga. Nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos. Como é que o Pai me enxerga? O olhar de amor do Pai por sobre nossas vidas agora. Nós precisamos também enxergar que aquela pessoa que está também do nosso lado, também é carecedora da graça de Deus. Mas nós somos o primeiro a apontar o dedo, a condená-la. Sendo que Cristo ele não faz isso. Ele pega pela mão, Ele conduz com todo carinho, Ele humilha aquilo que está sendo agora cegueira na vida da pessoa, e Ele agora começa a fazer uma restauração plena, total. Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da Tua palavra. Que nessa noite os teus olhos sejam abertos e você possa enxergar com nitidez, como o Pai enxerga. Olhar de amor, olhar de misericórdia. Quantas vezes temos falhos nisso? Temos o olhar de misericórdia para com o nosso irmão, aquele está perto de nós. Eu quero completar essa mensagem no último versículo.
Jesus pôs a mão, versículo 25. Marcos 8, 25. Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem, mais uma vez, sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Versículo 26. Então, Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Precisamos entender algo importante aqui, para você que já recebeu agora a iluminação, seus olhos já estão desvendados, você já começa a ter agora o olhar do Pai. Nós precisamos entender algo aqui. Jesus, ele manda aquele homem ir para casa e não entrar mais em Betsaida. Ele manda, vá para casa e não entre mais. Jesus está determinando o futuro dele. Ei, você vai para a sua casa, e Jesus agora está discernindo agora o local onde ele não deve mais passar. Meu irmão, entenda uma coisa, Betsaida é sedutora. Você pode ter entregado a sua vida a Cristo, mas Betsaida continua sedutora. Betsaida continua ainda te atraindo agora para você não obedecer à voz do Mestre. Betsaida agora está trazendo para você agora grandes oportunidades agora, que esse mestre te deu uma direção agora, que você talvez não consiga cumprir. Eu vou te dar um atalho. Eu vou lhe dar um caminho aqui, que você pode ir por esse caminho, vai dar tudo certo. Betsaida está tentando seduzir a nossa vida, é por isso que Jesus não permite que ele entre de novo lá. Jesus já tirou ele de lá. Você já foi resgatado por Jesus aqui? Amém? Não é para voltar mais no lugar onde você foi resgatado. Você não pode voltar mais para lá. Jesus já tirou de lá. Ele agora, Cristo agora vai nos dar direção para o nosso futuro. Provérbios 14, 12 vai dizer o seguinte: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim não é melhor, conduz a caminho de morte. Sempre o Pai nos dá opções, e aqui Jesus está dando agora uma direção ao seu coração. Aquele homem, ele aceitaria isso ou não? Nós precisamos entender que Cristo, ele nos dá liberdade agora para ser o que somos. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Somos pequenos cristos. Agora, Cristo nos dá uma direção agora, daquilo que precisamos evitar. Porque o único que conhece o caminho chama-se Jesus Cristo. É por isso que eu e você precisamos confiar nele. Mesmo que o processo, meu irmão, seja doloroso, mesmo que nós tenhamos que passar anos e anos e anos por este processo, nós precisamos aprender a descansar no Senhor e também não entrar mais nesses ambientes. Deus já mandou você deixar esses ambientes. Não volte mais para as relações que tiram você da presença de Deus. Você agora, seus olhos foram abertos agora diante de Cristo. Você já consegue agora enxergar esse Cristo. Você consegue enxergar que a palavra dele é boa. Você consegue enxergar uma direção. Ele te dá uma direção agora. E Betsaida está seduzindo o seu coração. O que é que Betsaida tem seduzido o meu e o seu coração nesse tempo? O que é que tem nos distanciado da presença do Pai? Nós não podemos voltar mais para lá. Quais são as relações agora que nós precisamos encerrar? Amizades agora que nós precisamos deixar de ter? Qual é a incredulidade agora que precisa ser quebrada em nosso coração? Meu irmão, pare de confiar no seu coração. Confie em Cristo. Pare de confiar no seu coração, na sua intuição, naquilo que você acha. Aprenda a depender de Cristo. Jesus, ele vai te tirar dos ambientes errados, nos conduzir pela mão, confrontar o mal, ajustar a visão e proteger o seu destino. Jesus, ele vai te acompanhar do início
até o fim. Salmos 32, versículo 8 vai dizer o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Que você nessa noite possa confiar ao Senhor, que você possa primeiro entregar a sua vida totalmente ao Senhor Jesus nessa noite, para que Ele agora possa conduzir o seu coração, porque Ele quer proteger a sua caminhada do início até o final. E você vai deixar de fazer essa pergunta: por que é tão difícil só para mim? Por que as coisas acontecem só para mim? Não. Deus tem propósitos na sua vida, e Ele vai cumprir os propósitos dEle em sua vida, em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar. Quero convidar o Ministério do Louvor aqui à frente. Você vai chegar, meu irmão, no lugar que Deus te prometeu, sem precisar negociar os princípios que Ele te deu. Ele te conduz, Ele abre os seus olhos, Ele te dá agora restauração, Ele te dá direção e te dá proteção. Eu não posso terminar essa mensagem sem dar uma oportunidade de você de vir aqui e se entregar a Ele. É a sua oportunidade agora de entregar-se totalmente ao Deus que é todo poderoso no céu e na terra. Não há outro que tenha tanto poder. Somente ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu e na terra. E nessa noite Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer conduzir o seu coração, Ele quer te conduzir pela mão, tá? Não é você distante não, é aqui, grudado nele, dependente dele, ouvindo os conselhos dele. Que os seus olhos sejam abertos e que você possa estar com seus ouvidos atentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença.
Aleluia. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Ele vai completar. Nessa noite Jesus pede o seu coração. É algo que você precisa fazer isso, entregar-se totalmente a Ele. Ele completa agora, Ele quer completar a obra que Ele está começando na sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus, permita que Jesus Cristo complete a obra que Ele já começou. Ele nessa noite quer abrir os seus olhos, Ele nessa noite quer humilhar o pecado, aquilo que te escraviza, aquilo que escraviza o seu coração. Ele quer nessa noite trazer restauração à sua visão, te dar a visão do céu, fazer com que você pare de olhar para as circunstâncias. E Ele está aqui nessa noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Onde está a primeira pessoa que vai se entregar ao Senhor nessa noite? Onde está a primeira pessoa que vai se entregar ao Senhor nessa noite? Vai entregar totalmente o seu coração agora nessa nova etapa. A mão dele está estendida aqui. Ele quer agora conduzir você. Jesus Cristo quer conduzir a sua vida. Quer te tirar dessa cidade de incredulidade. Quer te tirar agora desse lugar. Quer fazer agora com que você tenha a visão clara. Resista aos processos. Permita Deus fazer os processos da sua vida. E o processo começa hoje. Entrega. Entrega ao Senhor. Uma segunda oportunidade. Você que está com a sua visão embaçada. Jesus já conduziu a sua vida. Jesus já fez a obra na sua, já abriu seus olhos, mas você não está conseguindo enxergar bem. Você não está conseguindo ver o céu na terra. Você não está conseguindo ver a obra de Deus sendo completada. Deus quer completar a sua vida. Você não foi abandonado. Você não está sozinho nessa guerra. Eu quero convidar você aqui na frente. Você que está enfrentando uma grande guerra, uma grande luta, e você precisa da mão do Senhor te guiando. Você precisa agora que nessa noite Cristo agora ilumine os seus olhos. Eu quero te chamar aqui à frente. Não é uma oração agora de entrega, é um segundo momento. É um momento agora de confiança mais uma vez nele. Assumir o compromisso com ele. Permitir com que ele agora vença as guerras que você sozinho não consegue vencer. Qual tem sido a guerra que está aí no seu coração? Você não precisa dizer isso para mim. Mas nessa hora, Jesus quer vencer esta guerra. Porque Ele é todo poderoso. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele conhece a minha e a sua vida. Ele fala ao seu coração. Ele fala ao meu coração. Permita que o Espírito Santo agora ilumine os seus olhos. Meu Deus, nesta hora eu peço pelos meus irmãos aqui. Eu te peço por todos esses que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor complete a obra que o Senhor já começou na vida deles. Pai, em nome de Jesus, processos dolorosos, processos difíceis, algo que está agora, Deus, atormentando o seu coração. A vontade de Deus é de desistir. A vontade de Deus é de deixar tudo para trás. Não, nessa noite o Senhor tira dessa cidade de incredulidade e traz agora nova esperança ao coração. O Senhor agora traz esperança nova ao coração aqui neste lugar. O Senhor agora traz um momento novo, traz restauração aos olhos. Traz um novo tempo aqui neste lugar, Senhor. Paira sobre nós aqui neste lugar, Senhor. Teu Espírito Santo aqui, completando a Tua obra. Ó Deus, corações aflitos, corações aqui afligidos. Meu Deus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor haverá de aquietar cada coração aqui neste lugar. O Senhor haverá de trazer agora restauração para a mente, restauração para a alma, restauração para o corpo. E Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, a Tua promessa de salvação haverá de ser completa em cada casa, em cada família aqui neste lugar. Eu profetizo isso neste lugar aqui. A salvação do Senhor alcançando todas as famílias, alcançando lugares, ó Deus, onde só o Senhor pode entrar, porque o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra.
Visita o teu povo aqui, Senhor, neste lugar. Visita o teu povo. Nós queremos sair daqui, Deus, cheios de Ti, cheios da Tua presença. Não queremos sair angustiados mais, porque o Senhor nos enche com a Tua alegria, porque nós vamos aprender a esperar no Senhor, porque nós vamos aprender, ó Deus, a confiar mais no Senhor. Sustenta, Senhor, as nossas vidas aqui. Protege nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja repleta por todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Não saia daqui sem abraçar o seu irmão. Que Deus esteja assim declarando cada vez mais, que você possa declarar a paz de Deus. Temos a nossa cantina aí fora. Nos abençoe no nome de Jesus, aleluia.